Trilhando a História. Oferecimento Faculdade Porto Velho. Você merece o melhor. Colégio Objetivo. As melhores cabeças. Pioneiros Pub. Porto Velho se encontra aqui. Objetivo Mais. É mais em tudo. O Trilhando a História continua aqui em Lima, capital do Peru. E claro, um país de muita história, arqueologia, preservação, cultura e identidade. Vamos mostrar um pouco mais sobre esses detalhes desse mosaico cultural que existe nesse grande país. Para todos vocês agora, no Trilhando a História. Trilhando a História. Trilhando a História se encontra em Huaca Mirajeco. Huaca Mirajeco era de uma comunidade chamada Huaca, que viveu nessa região 200 anos antes de Cristo. Era uma comunidade muito primitiva, uma etnia pouco conhecida no legado na história do Peru. E essa estrutura que nós estamos percebendo aqui eram pequenas residências. O Huaca tinha uma comunidade muito ativa no comércio aqui ao pé da Cordilheira dos Andes, que fazia comércio com outras comunidades e principalmente com a região aqui próximo a Paracas. Mas a gente percebe nesse sítio histórico ainda um trabalho de restauração aqui no Peru. Várias escavações foram realizadas, inclusive algumas peças que foram encontradas aqui e que estão no Museu Particular de Oscar Pereira, que mostra um pouco da identidade e cultura do povo peruano. Agora a gente vai sair desse ponto histórico aqui de Lima e vamos para uma área urbana, um setor urbano, para mostrar as estruturas históricas deixadas como legado cultural dos espanhóis quando ocuparam essa região da América. É impressionante a beleza arquitetônica e nós não cansamos de ver isso aqui quando se fala de arte sacra em Lima. Essa é a igreja de Santo Domingos, uma igreja construída por volta de 1542, a pedido da própria figura de Francisco Pizarro. Uma igreja que tem traçado barroco e ao mesmo tempo traçado gótico, além de ter uma mescla com colonial. Além dessa parte externa, com uma torre superior fantástica, temos também grande importância a parte interna dessa igreja, com um altar superior excepcional, banhados com fios de ouro. E também temos, parte da abóbada, uma impressionante junção de madeira e ao mesmo tempo de gesso trabalhado. O que dá também um ar de beleza e de preciosidade são os lustres de cristais que existem no teto da abóbada dessa grande igreja. Um passado glorioso preservado aqui em Lima, no Peru. É possível também aqui em Lima ter um pouco do ar europeu, principalmente em relação ao país França. O edifício que vocês estão vendo aqui ao fundo tem toda uma arquitetura do século XVIII inspirado nos grandes castelos da França. Essa edificação foi idealizada pelo arquiteto Ricardo Ramax, justamente uma edificação com uma estrutura de janelas europeias, com uma mesclagem do estilo francês e um pouco do inglês, mais 80% francês.
Também nós temos aqui nas proximidades desse mesmo edifício o Palácio da Justiça, que tem uma arquitetura extremamente romana e grande e imponente, como os grandes templos romanos daquela época. É muito importante quando você vem a Lima ter um bom guia turístico e ao mesmo tempo ter livros para conhecer não apenas com profundidade a história desses lugares, mas que você possa absorver toda a cultura e a identidade desse país. Trilhando a História agora vai deixar a capital do país, Peru, Lima, para a capital do Império Inca, Cusco. Vamos embarcar nessa aventura no umbigo do mundo, conhecer um pouco mais da história daquela região também. Vamos lá então viajar para Cusco, umbigo do mundo, agora para vocês no Trilhando a História. Bom pessoal, já deu para perceber que nós chegamos enfim aqui a Cusco. Saímos de Lima, de um clima extremamente quente, a capital do país Peru, com destino à capital do Império Inca, Cusco, a Gran Cusco, umbigo do mundo, aonde o mundo, segundo a história e a religião dos Incas, se encontrava. Estamos aqui já trajados, está fazendo aqui 10 graus, a temperatura bem diferente daquilo que a gente encarou em Lima. E aqui ao fundo vocês estão vendo a igreja Catedral dos Jesuítas, construída, iniciada no período de mais ou menos 1534. A gente vai tentar mostrar um pouquinho da história de Cusco para vocês, porque hoje mesmo nós vamos com destino a La Paz. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história dessa localidade, a capital do país, Bolívia, mostrando cada detalhe precioso que existe na cultura latino-americana. Para vocês no Trilhando a História. Nos sentimos pequenos diante dessa grande história do Império Inca e da ocupação espanhola na região de Cusco. Esse é o tamanho, não apenas da história, mas da porta da entrada da Catedral de Cusco. Essa grande fortaleza religiosa, ou essa grande porta, dá uma ideia de como os espanhóis se preocuparam em aculturar, em tornar os incas também agora praticantes da religião católica. Quando os espanhóis vieram para cá, iniciaram a construção dessa grande estrutura por volta de 1536, não apenas queriam dar esse ar de imponência, de grandiosidade, mas principalmente construíram sobre o antigo templo de Viracocha esse grande templo religioso do mundo católico. É desta forma que os espanhóis reagiam, ocupando de maneira espiritual, militar e política o mundo inca. Depois de conhecer um pouquinho da história da Gran Cusco, nessa parte central, a Praça das Armas, o umbigo do mundo, onde é o ponto de encontro de todos os turistas que vêm a essa região, no entorno aqui da Praça das Armas, nós temos vários restaurantes, pubs, bares, que mostram um pouquinho não apenas do preparo para o turismo, mas também para a gastronomia e diversão aqui em Cusco. Como está anoitecendo, a gente quer aproveitar essa situação nas proximidades aqui da Praça das Armas para conhecer um pouco da culinária peruana. Por isso nós vamos atrás de um restaurante aqui próximo para comer o famoso ceviche, um prato típico da culinária peruana, para vocês agora no Trilhando a História. Depois de uma boa viagem de Lima a Cusco, conhecemos um pouco mais sobre a história aqui no Centro Histórico de Cusco, na Praça das Armas. Nós paramos aqui num restaurante tradicional, bem próximo à Praça das Armas, do Marcelo, justamente para que nós pudéssemos conhecer um pouco da gastronomia peruana, que hoje é muito renomada e conhecida no mundo todo. Justamente um prato tradicional, o ceviche, acompanhado, claro, de uma boa cerveja cusquenha, uma cerveja tradicional aqui, em homenagem a essa Gran Cusco. Vamos fazer o pedido e vocês vão conhecer um pouco desse prato tão renomado que é o ceviche. Bom, pessoal,
A aparência é um tanto quanto curiosa, né? E a gente vai experimentar, provar, degustar esse prato tão famoso do Peru. Confesso a vocês que eu estou estranhando, mas a gente vai arriscar. Mas antes, vamos experimentar uma cerveja que é fabulosa aqui, que é a Cusquenha. Bom, Trilhando a História é um programa que me coloca em situações extremamente chatas, sempre nos arriscando em grandes aventuras, experimentando pratos curiosos, vai saber o que vai dar, e provando bebidas que às vezes nem são as melhores para o horário, que é esse horário que vocês estão assistindo o programa. Mas de qualquer maneira eu vou fazer esse sacrifício para vocês. Saúde para vocês com a Cusquenha e bom apetite. Vamos experimentar esse prato aqui em Cusco. Tem um sabor diferente, é um peixe um pouco cru, muito bem temperado, com limão, cebola. A gente sente muito gosto da pimenta no início, mas depois esse efeito passa. Só não sei se vai permanecer durante muitas horas depois. Espero que todos vocês tenham gostado do Trilhando a História de hoje. Conhecemos um pouco mais sobre a culinária peruana, a história do Peru, a história da região de Lima e Cusco. Aguardo vocês na semana que vem, mais um Trilhando a História direto de La Paz, conhecendo um pouco mais sobre a cultura inca e a cultura da América Latina. Trilhando a História. Oferecimento Faculdade Porto Velho. Você merece o melhor. Colégio Objetivo. As melhores cabeças. Pioneiros Pub, Porto Velho se encontra aqui. Objetivo Mais é mais em tudo. Trilhando a História.